que Deus nos abençoe. Iniciamos agora o programa Espiritismo em Ação. Hoje vamos conversar sobre o aborto, tema muito discutido na atualidade, que é tratado em diversos segmentos sociais e têm sido realizadas ações para conscientizar a população sobre os malefícios do aborto provocado. O tema de hoje é Brasil sem aborto. E para conversar conosco, temos aqui o nosso amigo Lorivan Macedo, presidente do Comitê Goiano da Cidadania em Defesa da Vida, Brasil Sem Aborto. É isso mesmo, Lorivan? Tudo bem, Larissa? É uma alegria estar aqui com todos vocês. Que bom. Lorivan, para nós iniciarmos, a gente quer ter uma visão geral em relação à vida e ao aborto, né? Que são temas correlacionados. De acordo com a ciência, quando é que a vida humana se inicia? Essa temática é uma temática fundamental para todos nós, é uma problemática que estamos vivendo na atualidade e a vida, ela, como você pode bem observar nos todos os livros de biologia, nos estudos, desde o estudo fundamental até o segundo grau das universidades, é bem vasta, né, o conteúdo provando que a vida começa na concepção, na fecundação da união do espermatozoide com o óvulo. A fecundação une os 23 cromossomos masculinos com 23 cromossomos femininos e ele forma nova vida. Essa célula que vai se multiplicar, formar esse corpinho e essa criança tem a vida desde o momento da concepção. Isso está no livro Embriologia Clínica, o livro mais estudado nas faculdades de medicina em todo o mundo. E também tem um geneticista, o pai da genética moderna, o Dr. Bernard Nathanson, o Dr. Jerome Lejeune, descobridor da síndrome de Down, que ele coloca bem claro que a fecundação é um marco da vida. Então todos nós iniciamos o nosso processo desde o momento da concepção. Então é bem clara essa questão hoje, né? Inclusive, Lorivan, naquele momento, aquelas células que se multiplicam, elas já têm todo o conteúdo genético que vai determinar o ser humano que nós somos hoje, né? Então eu hoje tenho o mesmo código genético que eu tinha no momento da fecundação, né? Então bem, realmente... a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos, tudo já foi definido. O tipo sanguíneo, tudo está definido neste momento. Isso. Inclusive, temos outro cientista que valida essa teoria, que é Einstein. Ele fala que a energia que existe na primeira célula do nosso corpo, que é a célula da fecundação, vai ser a energia que vamos ter até o final da nossa existência, né? Tudo comprovando que realmente a vida se inicia no momento da concepção, né? Isso é uma descoberta científica. Então, a nossa discussão, Larissa, perante a sociedade é em bases científicas, filosóficas, políticas, são bases concretas de discussão, né? Isso. Quais são as consequências físicas e psicológicas que podem ser acarretadas para uma mulher que pratica o aborto? Aí nós estamos falando do aborto provocado, né? Temos aí o aborto espontâneo e o provocado. Nesse segundo caso, o que ele pode acarretar como consequência? O processo natural da vida a maternidade é uma bênção, né? É algo sublime na vida da mulher. Então tudo que vai de contramão a esse fluxo natural causa consequências realmente grandes na saúde psíquica da mulher e gera também na saúde orgânica várias dificuldades, hemorragias prévias, gravidez ectópica, ou seja, nas trompas e as hemorragias. Então são vários... Talvez até infertilidade. Infertilidade e algo muito... que o aborto é uma cirurgia de altíssimo risco para a mulher. Então, causa também a morte materna dessas mulheres. Então, são consequências terríveis físicas e também as consequências psicológicas. Você tem uma ideia, Larissa? Aumenta as mulheres, uma pesquisa nos Estados Unidos, onde é legalizado a prática do aborto, as mulheres que fazem o aborto, elas têm 7 vezes mais chances de cometer suicídio. Então, o trauma psicológico, ela tem que ser acompanhada por psiquiatra durante anos para continuar a ter a sua vida normal. Então, são traumas enormes para a mulher. Então, tudo que vem de encontro a esse fluxo natural, que se torna uma bênção na vida da mulher na maternidade, quando ela vai de encontro a isso, causa traumas terríveis na vida da mulher.
Lorivan, nesse bate-papo nosso surge um questionamento atual e eu acho que importante. Muitos falam que se legalizar o aborto não ocorrerão mais mortes porque serão cirurgias bem feitas, né? Vamos assim dizer. É verdade esse argumento? Isso aí está nas estatísticas dos países que são legalizados. Então, na Espanha, por exemplo, o índice de aborto cresceu de forma devastadora. Nos Estados Unidos, a mesma coisa. E o índice de morte materna também cresceu em virtude do aborto. Então, indo contra esse argumento, né? Contra esse argumento. Isso é uma falácia para tentar pressionar alguma coisa nesse sentido, mas isso não existe, realmente. É de encontro à estatística natural. E é interessante a questão da mulher, que ela traz essa oportunidade de gerar essa criança, que é interessante. No parto, a mulher não divide em dois. Então, ela dá uma vida, ela oferece o útero para se desenvolver uma criança dentro daquele útero. Então, a criança não faz parte do corpo dela, é um corpo totalmente distinto. Então, esse respeito à vida é fundamental, a gente levar isso à discussão. O respeito à vida, esse ser independente que está sendo gerado dentro do útero materno. Dentre muitos argumentos que existem a favor do aborto é justamente esse, né? A mulher tem direito ao seu corpo, né? Mas a criança já é um corpo independente. Muito bem, isso mesmo. Nós iremos agora para um breve intervalo. Continue conosco. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação e falamos hoje sobre o tema Brasil sem aborto. Lorivan, no Brasil nós sabemos que existem diversas ações contra a legalização do aborto e dentre elas nós temos aí o Movimento Nacional da Cidadania pela Vida Brasil Sem Aborto. Do que se trata esse movimento? Muito bem, Larissa. Esse movimento surgiu em 2006, quando estava tramitando no Congresso Nacional o projeto de lei 1135 de 1991, que propunha a prática do aborto até a 12ª semana de gravidez. Isso mobilizou o povo brasileiro. E em 2006 foi feito um grande congresso uma grande reunião dentro do Congresso Nacional, convidando todas as instituições civis que lutam pela vida, que são milhares no nosso país. Então, essas lideranças estiveram presentes e ali colocou essa questão. E que todo mundo ficou alarmado, né, por ver que estava prestes a ser legalizado o aborto no Brasil. Aí começou uma grande mobilização, resultando na primeira Marcha Nacional da Cidadania em Defesa da Vida, que foi em 2008, essa primeira marcha. E com isso foi criando volume esse movimento. Então esse movimento é como se fosse um grande guarda-chuva onde se abriga todos os outros movimentos de várias religiões e também de movimento civil, da sociedade civil organizada. Apesar do movimento não professar uma religião ou uma crença política específica, né? Sim, ele é suprapartidário, super-religioso e tem esse objetivo de unir pessoas e instituições que defendem a vida humana desde a concepção e luta contra a legalização do aborto em nosso país, de forma pacífica, ordeira e ativa.
Lorivan, como é que se dá efetivamente a atuação do movimento? Existe algum cronograma com as atividades? Algumas atividades que já são fixadas durante o ano? Como é que funciona? Então, esse movimento busca um espaço para discutir na sociedade diante dessas questões científicas, filosóficas, jurídicas. E nós temos aquele lema, né? Educar para salvar. Nós sabemos que só através da educação, da conscientização, que iremos mudar um pouquinho essa história. Porque a mulher, Larissa, que vê o que é o aborto e tem consciência do que é o aborto, ela desiste do aborto. Se ela não quiser ter essa criança, leve para adoção, mas não tire a vida dessa criança dentro do seu ventre. E o movimento traz isso, essas palestras de conscientização e a mobilização popular para pressionar justamente leis que querem criar um infanticídio em nosso país, porque o aborto provocado, delituoso, é isso, é o infanticídio, é a morte de crianças indefesas dentro do útero materno. E nós não podemos aceitar isso jamais, porque nosso país é um país que luta pela vida. No artigo 5º da Constituição é bem clara, que trata da inviolabilidade do direito à vida. É um direito fundamental de todo cidadão brasileiro. E a pesquisa do IBOPE de 2014, o ano passado, setembro do ano passado, diz claramente que 79% dos brasileiros é contra a legalização do aborto. Então, por que, então, leis querendo legalizar o infanticídio em nosso país? Teve, infelizmente, o episódio do anencéfalo, né, Lorivan, há pouco tempo, que abriu precedentes, né? E aí a gente vai vendo que quanto mais precedentes se abre, daqui a uns dias o aborto realmente vai estar legalizado em sua plenitude, né, no Brasil. Essa foi a DPF 54, que foi uma arguição de descumprimento de preceito fundamental número 54, que foi sugerido isso em 2001 e só em 2012 que foi votado. Então, ela abre, a mulher que esteja gestando a criança anencéfala, ela pode tirar a vida dessa criança. Mas tem várias crianças que foram gerados anencéfalas, igual a Vitória de Cristo, que você pode buscar lá no YouTube, Vitória de Cristo, você vai ver a criança Vitória de Cristo, que ela teve uma sobrevida de mais de 2 anos. E os pais tiveram com ela, mostrando para todos os ministros do Supremo. Então, realmente, a gente tem que conscientizar da importância da vida para que essas crianças tenham oportunidade como nós de viver. Lorivan, existem comitês locais ligados a este movimento? E em termos práticos, como é que se dá a atuação deles? É da mesma forma do movimento nacional? Isso, esses comitês, né, como o Comitê Goiano da Cidadania e Defesa da Vida, ele replica as ações do movimento nacional. Então, por exemplo, nós vamos ter, comitê significa trabalho. Então, nós já estamos aí na nossa 7ª Marcha Goiana da Cidadania e Defesa da Vida, e queremos aí, na oportunidade, convidá-los. Vai ser no dia 28 de maio, às 15 horas, ali em frente ao Centro de Cultura e Convenções. Nós vamos agrupar ali na Rua 30 com a Rua 4 e fazer ali a marcha subindo a Tocantins, entrando ali à esquerda na Rua 1, descendo a Avenida Araguaia, voltando pela Rua 4 e fazendo ali essa marcha, essa grande marcha no dia 28 de maio. E agora, Larissa, no dia 12 de maio, nós vamos trazer a Goiânia o doutor Cláudio Fonteles, ele que foi Procurador-Geral da República de 2003 a 2005, e na ocasião, em 2004, que ele era Procurador-Geral da República, ele levou um parecer para o Supremo, apresentou o seu parecer contrário à DPF 54. Isso foi importantíssimo, esse parecer, que criou internamente dentro do Supremo Tribunal Federal um mal-estar, porque o Procurador-Geral da República traz um parecer contrário e com isso ele conseguiu adiar essa votação da DPF 54, do anencéfalo, conseguiram só em 2012 novamente essa votação. Então, está aí o convite aí, dia 12 de maio, ele vai estar na PUC Goiás, na área 4, é gratuito a entrada, é um kit de alimento não perecível. No dia 13, na Universidade Anhanguera Uniderp, no polo ali, localizado na OCE, no Jardim Nova Esperança, no dia 13 de maio, às 19h30. Lorivan, você entrou na questão política. A gente queria aproveitar a oportunidade para perguntar, existem projetos atuais que estão versando sobre o aborto? Algo diferente que tem surgido? Como é que está nesse momento? Bom, infelizmente, nós tivemos o PL 1135 de 91,
que ele foi derrotado sistematicamente, em todas as tramitações foi derrotado dentro do Congresso, e apenas em 2012, 20 anos depois, que esse projeto foi extinto. Então, de 2012 para cá, não tinha nenhum projeto de lei, porque é uma pressão popular muito grande para que não haja esses projetos tramitando. E agora, dia 24 de março, o deputado Jean Willis, do PSOL do Rio de Janeiro, protocolou o mesmo projeto, desenterrou esse projeto 1135. Trazendo à tona novamente. Trazendo à tona, agora é o 882 de 2015, que é a nossa luta agora para derrubar, para extinguir esse projeto. Então, surgiu aí agora, um mês e pouco atrás, esse projeto, e a nossa marcha vai ser, um dos motivos é a revogação desse projeto. Mas o movimento não fica só atrás para apagar incêndio. Foi proposto, em 2007, o Estatuto do Nascituro, que a gente vai falar posteriormente. Então, foi proposto esse projeto de lei importantíssimo, e também tem uma PEC, que essa PEC de 2012 também, que diz para acrescentar no artigo 5º, que fala da inviolabilidade do direito à vida, vírgula, desde a concepção, vírgula. Então, acrescentar o termo desde a concepção... Na causa pétrea já, né? Na causa pétrea da Constituição, no artigo 5º da Constituição, que é uma luta nossa também para assegurar de vez o direito da criança por nascer. Nós iremos agora para um breve intervalo e já voltamos com o programa Espiritismo em Ação. O Espiritismo vem trazer uma nova luz, mostrando que todos nós temos responsabilidade pelos nossos atos, inclusive justificando e esclarecendo que o momento das dores, do sofrimento, não estão vinculados obrigatoriamente à vida de hoje. Estamos de volta com o programa Espiritismo em Ação, conversando hoje sobre o tema Brasil sem aborto. Agora nós gostaríamos de apresentar uma matéria relacionada ao tema de hoje, que é um trecho do documentário Grito Silencioso, o documentário mais importante feito sobre o aborto até a atualidade. Nos traz muitas informações importantes. Acompanhe conosco. O que estamos vendo aqui é uma sequência do desenvolvimento de uma criança no estado pré-natal de vida, desde os primeiros momentos até o fim desta fase. Temos aqui uma criança de 4 semanas, de 8 semanas, de 12 semanas, de 16 semanas, 18 semanas, de 20 semanas e de 28 semanas. Como podem ver, não existe ainda uma mudança dramática na forma ou substância desse ser durante esse desenvolvimento. Essa pequena pessoa, de 12 semanas, é uma criatura, inegavelmente um ser humano. Já tem ondas cerebrais desde 6 semanas, seu coração está funcionando há 8 semanas e todo o resto das funções humanas são exatamente como as nossas. Agora, esse livro, Obstétrica de Williams, 16ª edição de 1980, é um livro de estudo usado em todas as escolas de medicina nos Estados Unidos. O prefácio desse livro, publicado em 1980, nos diz o seguinte: felizmente entramos numa era
que o feto pode ser já considerado e tratado como nosso segundo cliente. Quem poderia sonhar, mesmo há alguns anos, que poderíamos atender um feto como médico? As tradicionais éticas médicas e conceitos nos dizem que não devemos destruir nossos clientes e nós juramos preservar suas vidas. Agora veremos como o aborto age no nosso segundo cliente. Temos então uma criança de 12 semanas no útero, o útero sendo esse músculo em redor da criança. Quando o aborteiro inicia o processo, primeiro coloca esse instrumento, conhecido como espéculo, na vagina da mulher. E em seguida abre a fim de avistar o colo uterino aqui. Tendo avistado o colo, o aborteiro, então, pega esse instrumento, conhecido como tenáculo, firma-o seguramente com o espéculo no colo. Desta maneira, grampeia bem o tenáculo para firmá-lo melhor ao colo do útero. Outro instrumento que é posto em ação é chamado sonda. Esse instrumento é colocado dentro do útero, depois retirado, para o aborteiro determinar exato a profundidade e o tamanho do útero. Depois, esse grupo de dilatadores, esses metálicos curvos instrumentos, são usados para fazer a dilatação do colo, a fim de aplicar finalmente os mencionados instrumentos de aborto. O aborteiro primeiro introduz o mais fino desses instrumentos dentro do colo, a fim de dilatá-lo, girando o instrumento para uma parte mais larga, introduz essa ponta e vai então trabalhando através das várias graduações que aumentam o tamanho final do instrumento dilatador. Depois, passa a usar um instrumento conhecido como aparelho de sucção, o qual está sendo retirado de um recipiente esterilizado para seu uso. E então, isso será inserido no colo dilatado até chegar ao útero, para então perfurar o saco que cobre a criança, esvaziando do fluido que a cerca. O instrumento é posto em direto contato com a criança numa pressão aproximada a 55 milímetros de mercúrio, aplicada na ponta desse instrumento, que está ligada a um longo tubo grosso de sucção e a instrumentação abortiva, que é o aparelhamento do outro lado. A ponta de sucção começará a destruição da criança. Pedaços do corpo são separados, um por um, até ficar somente fragmentos do corpo e a cabeça. A cabeça é grande demais para passar pela tubulação. Para isso é necessária a aplicação de outro instrumento, chamado pinça de pólipo, dentro do útero, através do colo já dilatado. E o aborteiro, então, terá que pegar a cabeça da criança, que flutua livre dentro do útero, entre os anéis desse instrumento. A cabeça é então dilacerada e seus pedaços removidos com seus respectivos ossos. E o aborto, então, estará concluído. Realmente impressionante, né, Lorival? É interessante, o Dr. Bernard Nathanson, Larissa, ele que auxiliou a legalizar o aborto nos Estados Unidos, em 1973. Só que não existia o estudo da fetologia. E quando ele tomou-se o pé do que a vida realmente começava na concepção, aí ele fez o processo, o retorno. Ele cometeu mais de 5 mil abortos. E com essa conscientização, ele foi um grande defensor da vida. Então, por isso que nós batemos nessa tecla da conscientização. E se mostrar um vídeo como esse ou um similar, eu duvido que uma mulher faça o aborto. Inclusive tem um recomendado que é o Blood Money, não é, Lorival? Isso mesmo, Blood Money
É um filme maravilhoso que mostra depoimentos de mulheres que fez o aborto e se arrepende amargamente por isso. E outras questões muito importantes para assistir esse filme aí. Um documentário, Blood Money, Dinheiro de Sangue. Então acesse o YouTube aí, tenta baixar esse documentário que é muito importante para conscientizar também. Isso. Lorivan, deixa uma mensagem final para aquela mãe que está na dúvida entre ter ou não seu filho. Por que optar pela vida? E qual o papel do pai e da família nesse momento? A vida são feitos de momentos. E o momento da maternidade é um momento único na vida da mulher e na vida do homem, porque tem que ter o apoio também dos pais, do pai, nesse momento. E você, que está nos assistindo, que está fragilizada por estar grávida e sem o apoio de ninguém, ame esse ser vivo que está dentro do seu ventre. E nós temos também casas que apoiam a maternidade. Nós vamos ver aqui no vídeo, tem a Casa Mãe de Deus, ligada à Comunidade Católica Luz da Vida. Você pode ligar para ser acolhida nesta casa. Também tem a Casa Amor de Mãe, ligado ao Centro Espírita Caridade o Caminho, que você vai ser amparada e acolhida. Opte pela vida, escolha a vida. E você que já fez o aborto, ou incentivou alguém a fazer o aborto, existe uma frase muito significativa de Madre Teresa, que ela fala que enquanto houver o aborto no mundo, não haverá paz no mundo enquanto houver o aborto. E uma frase do Chico também que diz, embora a gente não pode voltar atrás e fazer um novo começo, a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então ame as crianças que estão ao seu redor, visite um orfanato, adote uma criança, tire do seu coração esse trauma com amor. Então esta é a mensagem, Larissa, que a gente quer dar para essas mães e vamos fazer algo também de mobilização. Nós queremos trazer aqui para vocês a 7ª Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida, que é uma ação voluntária, é uma ação que a gente pode fazer juntos com os nossos irmãos católicos, espíritas, evangélicos. Sem religião, inclusive. Todos estão muito bem-vindos aqui na 7ª Marcha Goiana da Cidadania em Defesa da Vida, no dia 28 de maio, às 15 horas, em frente ao Centro de Cultura e Convenções. Nós vamos fazer uma grande mobilização para dizer numa e única voz que somos a favor da vida desde a concepção e contra a legalização do aborto em nosso país. Jamais vamos aceitar o derramamento de sangue de crianças indefesas em nosso país. Aproveitando a ocasião do Dia das Mães, inclusive, né? Justamente. Desde já um feliz Dia das Mães a todas as mamães. Caro amigo telespectador, se você quiser saber mais sobre as atividades realizadas na Casa Espírita, inclusive campanhas em defesa da vida, acesse o site www.ocentroespírita.com. Nós chegamos ao final do programa Espiritismo em Ação, agradecendo a presença do Lorivan conosco e a você também que nos acompanhou. Que a paz de Jesus permaneça em nossos corações.